anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá! Está começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre atribuições do síndico e subsíndico. Você aí de casa sabe a diferença entre síndico, subsíndico e zelador? São funções diferentes e extremamente importantes para o bom funcionamento e administração de um condomínio. Para explicar melhor e esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto, convidamos a síndica profissional, Maureen Gonçalves. Boa noite, Maureen. Seja bem-vinda ao Papo Certo de hoje. Boa noite a todos. Obrigada, família. Obrigada, Amanda. É um prazer imenso estar aqui com vocês, para falar de condomínio, que é algo que eu amo, É uma atividade que me dá prazer em poder auxiliar, na qualidade de vida das pessoas. Maravilha! E você aí de casa, então, já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a Maureen vai responder aqui no programa. Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Maureen, então, para começar, qual a diferença entre síndico, subsíndico e zelador? Bom, vamos lá. O síndico é o comandante, Eu diria que o presidente da República, vamos transformar isso. O subsíndico vem a ser o vice-presidente, que só vai atuar na ausência ou necessidade por questões, de doença, mas vai atuar quando investido e autorizado, pelo próprio síndico. Então, o síndico é quem autoriza o subsíndico. É o síndico quem vai dar autonomia, uma vez eleito, o subsíndico, ele só assumirá por impedimento do síndico, ou por doença, ou vai tirar férias, e aí vai conversar com o subsíndico, olha, você vai atuar em meu nome durante tal período, Então, ele vai estar representando o síndico. Muito bem. E o zelador? O zelador já é o braço direito do síndico, Eu sempre digo que um condomínio que tem um bom zelador é um condomínio feliz e sem problemas. Ah, verdade. Porque falo por experiência própria. O zelador, ele pode ser melhor ainda se ele tiver um bom líder, que é o síndico. Então, o síndico tem que estimular esse zelador a se qualificar, a fazer cursos, porque assim, cada vez mais, o trabalho do síndico vai ser leve,
né? E o zelador é empregado normalmente? O zelador, normalmente, ou ele é funcionário através de CLT, pelo condomínio, né? Ou ele pode ser terceirizado por uma empresa terceirizada que tenha, né, esse trabalho para oferecer ao condomínio. Mas realmente podemos considerar que são duas profissões muito importantes que, aliadas, trazem resultados de sucesso. Exatamente. Se caminharem, como eu digo, de mãos dadas, síndico e zelador são papéis importantíssimos num condomínio. E Maureen, conta aqui para o pessoal, para nós, para o pessoal aí de casa, né? É obrigatório o condomínio ter 3 profissionais ou um pode acabar acumulando a função do outro? Não. Cada um no seu quadrado. Muito bem. Vamos falar no popular, né? Síndico é síndico, subsíndico é subsíndico e zelador é zelador. O subsíndico poderá substituir o síndico, como eu falei anteriormente, quando investido os poderes para tal. Agora, o zelador nunca vai substituir nem o subsíndico, nem o síndico. Muito bem. E essas funções, elas são remuneradas? Tem que ser remunerada? Olha, o zelador, com certeza, porque é uma função, seja ela através de uma empresa terceirizada ou um funcionário contratado, né? Por CLT, para o condomínio, ele terá, sim, uma remuneração, né? E, como eu digo, um zelador qualificado, ele tem um salário melhor que os demais, né? Tem que se atentar a isso, que nem síndico. Nós vamos ter no mercado diversos valores, mas aqueles que estão devidamente capacitados, que estudaram, né? O preço deles pode ter certeza que não será de um principiante ou de alguém que tem pouca experiência ou às vezes nenhuma. E Maureen, quais os direitos, então, e deveres do síndico? Ah, muito bem. Vamos falar dos direitos primeiro, né? Vamos Porque lá. é uma coisa assim tão impactante, só deveres, responsabilidades. Bom, os síndicos, eles têm direito, gente. E eu cito aqui o primeiro e mais importante é respeito. Direito ao respeito. Férias, né? Tem direito a admitir funcionários, né? Isso também é um direito do síndico, de representar, de cobrar os condôminos, é um direito que lhe cabe, apesar de também ser um dever, né? É uma atribuição, não deixa de ser um direito. Então, tem coisas que têm que serem destacadas, né? Porque, por vezes, as pessoas só sabem falar em deveres. Então, o síndico tem os seus direitos, que, não, como diz, não são muitos, mas tem que ser levado em consideração. Muito bem. E os deveres? Olha, falando juntos, Evanira. Bom, os deveres, né? Nada mais, nada menos do que representar o condomínio em juízo ou fora dele, convocar as assembleias de condomínio, cobrar os inadimplentes, dar imediata ciência aos condôminos quando tiver alguma ação, né? Ou qualquer situação, até mesmo uma questão administrativa, mas tem que dar ciência. Também fazer o seguro obrigatório, que é uma das mais importantes,
fazer cumprir a convenção e o regimento interno, né? Mediar conflitos, né, entre os moradores, proporcionar segurança, solidez para a coletividade. Isso também é um dever do síndico. Uma figura muito importante, importantíssima. Muitíssimo, assim. Eu sempre digo que a lista dos deveres, elas são sempre maiores, né? Assim como responde civil e criminalmente pelo condomínio, no caso de cometer qualquer delito. Mas que venha... tem atribuições que ele não pode decidir sozinho? Tem. Porque às vezes Muito o síndico importante acredita que pode realmente. fazer tudo, mas não a pode. atribuição dele de convocar uma assembleia, né, é uma coisa. Agora, tem coisas que o síndico não pode fazer por conta e risco. Fazer uma obra, né, voluptuária que só para mero deleite. Diferente de uma manutenção. Que aí é Diferente total. Ou uma obra útil, que não é uma coisa emergencial, então ele obrigatoriamente, isso ele não pode fazer, ele tem que chamar uma Assembleia Geral e apresentar, né, a questão se vão desejar aquela benfeitoria, aquela obra, bem como orçamentos para essa finalidade. Agora, então, falamos sobre o que o síndico não pode fazer. Mas e o subsíndico? O que ele também não pode fazer, então? Bom, o subsíndico, quando investido dos poderes para exercer em nome do síndico, ou seja, ele vai atuar. O síndico se afastou de férias, o subsíndico está lá, então o papel dele vai ser o mesmo do síndico. Ele não poderá tomar nenhuma atitude dessa ordem, né, de resolver, eu vou botar aqui uma portaria toda em... a portaria comum, ele quer revestir toda lá, sei lá, ou revestir toda em granito, todo não sei o quê, mas é uma coisa que não tem urgência, então cabe fazer a assembleia, é um dever. E ele pode, enquanto o síndico estiver exercendo a sua função, também exercer funções administrativas junto com o síndico? Ou ele somente em caso de substituição, como usamos o exemplo aqui de férias, por exemplo, do síndico? Certo. Bom, o que vale muito, gente? O papel do subsíndico, apesar de muitos condomínios não ter essa função, eu sempre penso que o subsíndico deva ser uma pessoa aliada para ajudar na gestão do condomínio, né? Porque, afinal por mais de contas, que ele não decida, mas auxiliar o síndico. Auxiliar sempre, embora ele não tenha, enquanto o síndico estiver exercendo, ele não tem poder de decisão, mas ele é uma pessoa, um condômino, que se vê pelo lado que quer melhorar, né, a sua comunidade, a sua coletividade. Então, vamos abraçar essa questão e vamos ajudar o síndico. Muito bem. E o que não é competência do síndico? O que não é competência do síndico, falamos há pouco, né? O síndico não pode jamais criar, né? Como eu disse, eu vou contratar, vou botar uma estátua minha no condomínio, porque eu me acho o máximo poderoso. Isso é só um exemplo, né? Ele não pode. Assim como ele resolve que vai fazer uma piscina para criança ou para adulto da mera vontade dele. Então, ele não pode. São coisas... Até eu quero trazer desculpa, eu quero até te trazer um exemplo que aconteceu comigo no meu condomínio. Nós tínhamos já uma piscina e ela quebrou. E aí queriam que resolvesse. Mas, enfim,
Foi feita a assembleia e aí, com a assembleia, foi resolvido que ao invés de termos uma novamente, teríamos duas. Mas isso, claro, que gerou uma grande polêmica, porque entra aquela parte dos que são proprietários e dos que são locatários. Sim. Né? Mas, enfim, pela maioria dos votos se votou que ficaria, então, as duas piscinas. Mas quando um caso desses acontece, tem alguém como síndico ou subsíndico que pode dizer não aceitamos ou é realmente pela maioria que vence? É pela votação da Assembleia. A Assembleia é o órgão Assembleia. máximo, é soberano. A Assembleia é o Soberano. órgão máximo, é soberano, né? E aí tem algumas situações, algumas pautas específicas que requer um quórum qualificado, né? Por exemplo, se o condomínio não tivesse piscina e vamos, né, usar uma área comum para fazer, aí vamos estabelecer aí que tem um quórum diferenciado. Financeiramente está quase a mesma coisa, mas enfim, vamos seguindo aqui com o nosso programa. Qual é o papel, então, do subsíndico na gestão condominial? O papel do subsíndico, ele pode ser um grande aliado na gestão, como eu disse, vir a colaborar com o síndico em organizar, ser, por exemplo, uma pessoa atenta àquilo que está acontecendo no condomínio, às vezes chegar e dizer, olha, eu estou vendo que está acontecendo tal coisa assim, o que tu acha? Então, isso eu chamo de uma gestão compartilhada, né? E que visa melhorar o todo. Perfeito. E quem elege o subsíndico? Quais os critérios, então, para a escolha deste subsíndico? Bom, a escolha do subsíndico se dá junto com o síndico e com o conselho, né? Ou seja, o corpo diretivo do condomínio vai ocorrer numa Assembleia Geral Ordinária. Onde o síndico é quem indica ou ele se Não. dispõe a ser o subsíndico? Assim, ó, é muito ruim essa questão, porque o síndico indicar, às vezes tem condomínios que até na própria convenção diz apresente a chapa, né, para concorrer àquela gestão. E já vem os dois, o síndico E aí o já subsíndico. vem o nome do síndico, do subsíndico, inclusive do conselho. Sim. Que, na minha opinião, eu sou contrária a isso, porque eu penso assim, se tu tens um condomínio, pessoas, como eu digo assim, né, sempre tem aqueles que divergem opiniões, os a favor, os contra, os nem tanto, os neutros, mas eu penso que formar grupo para o conselho é muito temerário. Muito bem. Na minha opinião, deve ser eleito pela própria Assembleia, as pessoas devem se colocar à disposição e estarem preparadas para essa função. Muito bem. Eu vou chamar aqui agora um rápido intervalo, a gente já volta com esse tema de hoje que está super interessante, hein? Fique aí com a gente então, rapidinho. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Temos conosco hoje a síndica profissional Maureen Gonçalves, que está falando sobre atribuições do síndico e subsíndico. Maureen,
quem não pode ser subsíndico? Bom, vamos lá. Quem não for condômino, né? Tem pessoas que às vezes, sei lá, inquilino, eu posso ser subsíndico. No artigo que trata, né, no Código Civil, o subsíndico ou tem outros cargos que eu acho que depois a gente até pode falar sobre isso, requer que seja condômino morador. Então, subsíndico tem que ser condômino morador. Mas e síndico também tem que ser morador? Não, o síndico o Código Civil, né, lá em 2006, já fez uma modificação e dá oportunidade do síndico ser condômino ou não, né? Trata especificamente do síndico, não do subsíndico. Muito bem. Muito bem, então. Agora vem pedir atenção para você aí que está nos assistindo, que chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Eu gostaria de saber quanto tempo é a eleição para síndico e subsíndico. A pessoa não se identificou, o final é 8098. Bom, o prazo de eleição, ele vai respeitar aquilo que tiver na convenção de cada condomínio. Então, tem condomínio que a eleição é por 2 anos e alguns é por 1 ano. Então, nunca a eleição poderá ser superior a 2 anos, né? Então, respeitado aí o prazo que constar na convenção de cada condomínio. Muito bem. E o subsíndico, ele possui vantagens ou privilégios? Depende do que constar na convenção, né? Tem subsíndico, eu conheço condomínios que a convenção estipula 50% de isenção da cota de condomínio para o subsíndico, né? E tem outros que não têm remuneração nenhuma. E, Mauri, vou continuar aqui pelo WhatsApp, que chegou a pergunta da Andressa Miranda. Ela é de Camaquã e ela escreveu: quero saber, quando o síndico comete uma irregularidade, a quem que se pode recorrer? Bom, o síndico, quando cometer alguma irregularidade, é importante acessar, né, ter uma boa conversa com o conselho deste condomínio e, não adiantando, o recurso é um quarto de condôminos, faz um abaixo-assinado para convocar uma assembleia ou para o síndico prestar esclarecimentos ou até mesmo para destituição, que aí tem que ter um embasamento, né, legal para a destituição. Mas também saliento que este abaixo-assinado, ele poderá ser assinado somente por condôminos, ou seja, condômino significa proprietário. E não necessariamente precisa estar em dia, gente. Para chamar a assembleia, não. Para chamar, para convocar, não precisa estar em dia. Porém, no dia da assembleia, para votar, tem que estar quites com as suas contribuições. Eu vou fazer uma pergunta agora que daria um programa inteiro. Por que contratar gestão profissional? Quais as suas vantagens? Então, Evanir, uma gestão profissional começa assim, uma das primeiras vantagens é a imparcialidade, né? Por que muitos condomínios, os síndicos acabam se aborrecendo, por vezes até se mudando do condomínio, porque criaram inimizade com as pessoas, porque eles têm que exercer a sua atividade e o dever de notificar, de advertir, de multar, e aí, por vezes, acaba criando inimizade. Então, a relação profissional acaba com este problema, né? E também
vai ter um profissional qualificado que se dedicou para essa atividade, né, especificamente, e com tempo e dedicação para isso. O que hoje, ou qualquer outro síndico morador, tu não pode exigir uma dedicação igual, porque a pessoa é um médico, é uma professora, ou tem qualquer outra atividade paralela, e ele não consegue se ater e se dedicar ao condomínio, né? Com o mesmo afinco que tu vais conseguir de um síndico profissional. Muito bom. Chegou agora uma pergunta aqui pelo WhatsApp que eu achei muito interessante. Ela é do Paulo Ricardo, ele mora aqui em Canoas e ele perguntou: e quem é que manda no síndico? Ah! O povo quer saber. Todos, o fórum que elege o síndico, que é a Assembleia, é o mesmo que manda, né? Então, assim, ó, o síndico, a rigor, ele não tem ninguém que fique acima dele, né, no dia a dia. Ah, eu quero dizer para o síndico que tem pessoas que fazem, às vezes, resposta para o WhatsApp. Não, tu é funcionário do condomínio. Não, em nenhuma situação, seja morador ou profissional, o síndico não é funcionário do condomínio, né? Ele não tem que ter, como eu digo, horas trabalhadas, não tem ponto lá para o síndico. Seja ele morador ou profissional. Não, ele tem que fazer as atividades dele conforme reza o Código Civil, a Convenção e o Regimento Interno. E quem manda, então, definitivamente, quem manda é a Assembleia. É a Assembleia que poderá dizer, vai convocar através de um quarto de condôminos, olha, não estamos satisfeitos com a atuação, né, deste síndico. Sim. E não é o conselho, não é o subsíndico, é a Assembleia. Que nem eu disse, pode recorrer ao conselho, mas o conselho, ele não tem esse poder de convocar a Assembleia, né? A Assembleia, para essa finalidade, ela tem que ser convocada para um quarto de condôminos. E onde que o síndico que tenha dúvida pode pedir ajuda? Olha, nós temos aí, nós temos várias formas aí. Tem o Papo Condominial RS, que é uma plataforma dirigida para o segmento condominial, e também tem a Associação de Síndicos do Rio Grande do Sul. Quero então aproveitar e agradecer ao Mauri pelos esclarecimentos e por estar aqui conosco no Papo Certo de hoje. Obrigada, eu agradeço imensamente a oportunidade. Foi realmente um privilégio estar aqui com vocês. Obrigada. Parabéns pelo agradeço a nossa equipe e ao pessoal de casa pela audiência. E lembro que o Papo Certo era reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos segunda-feira. Até lá. Muito obrigada.